a gente começar. Alguém quer fazer uma oração, gente, por nós, para início da nossa reunião, para Deus nos abençoar, né, no entendimento e nesse momento de estudo? Se ninguém se oferecer, eu faço. Daqui eu oro daqui, tá? Vocês conseguem escutar a tia Raquel? Sim? Tá bom. Senhor Jesus, muito obrigada, porque estamos trabalhando pelo Senhor. Obrigada que nós queremos ouvir a voz do Senhor. Abençoe Juliane, cuida da tua filhinha, que ela possa entregar o recado do Senhor. Amém. E que possa produzir, Senhor, mudança nas nossas vidas. Senhor, abençoe cada ouvinte. Abençoe aquele que queria participar e não conseguiu também. E que o Senhor possa agir no nosso meio, porque aguardamos pelo Senhor. É muito bom esperar no Senhor, saber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém. Abençoe a todos nós, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, então, como de costume, eu vou pedir para todo mundo que não estiver falando, que coloque o microfone no mudo, para a gente não ter ruídos de fundo, porque às vezes um ruidinho que está baixinho aí no seu ambiente, ele entra de um jeito estranho no microfone e afeta o áudio aqui para o resto dos participantes, tá bom? Esse estudo é um estudo longo, então vou tentar espremer ele aqui para ele caber no nosso tempo. Então eu vou buscar reservar aí uns 15 minutos no final para a gente ter discussão e perguntas, tá bom? Tá todo mundo ok com essa opção? Da gente deixar as perguntas para o final? Tá. Eu não consigo ver todo mundo na minha tela, porque eu só consigo ver 4 quadradinhos de cada vez. Então, quando chegar a hora de tirar as dúvidas e da gente discutir, eu vou tirar aqui o compartilhamento de tela, que aí fica mais fácil de ver vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, o tema desse Fé e Café era o juízo de Deus, né? Deixa eu ver aqui, porque eu coloquei ele de um jeito mais curto aqui, mas ele é... Como é que estava lá no convite, gente? Quem que me ajuda aí? O juízo de Deus contra o Egito, prévio do juízo final. Isso. Então, é isso aí que nós vamos falar, tá? Todo mundo que já frequentou a igreja alguma vez na vida, já ouviu contar a história de Israel no Egito, das 10 pragas, de Moisés, a travessia do Mar Vermelho, tudo aquilo, né? Eu estou partindo do princípio aqui nessa apresentação que vocês já ouviram, já leram essa história. E eu não vou repassar aqueles detalhes que todo mundo sabe. A gente vai ver alguns outros aspectos, tá? Eu só queria explicar que essa apresentação, ela é fruto de uma compilação de vários materiais que eu tive acesso a eles. Então, o que eu estou fazendo é como se fosse um trabalho de escola. Eu li e assisti algumas coisas, palestras, materiais escritos, fiz uma compilação e estou trazendo aqui para vocês, tá bom? As principais fontes que eu consultei foram o material do Bible Project e o material do Michael Heiser, que é o professor do curso que eu e o meu marido fazemos, tá bom? Então, vamos lá. Tem muita coisa para ver. Então, vamos começar fazendo essa pergunta. A gente já sabe que Deus enviou julgamentos contra o Egito, que as pragas que Deus enviou foram, ao mesmo tempo, um castigo, mas também foi a misericórdia de Deus, permitindo ao faraó e a liderança do Egito que se arrependesse, mas principalmente ao faraó, né? Que se arrependesse e deixasse o povo de Deus sair e deixasse de ser um empecilho para o plano de Deus para o povo dele. Mas a cada nova praga, a cada nova tentativa, vamos dizer assim, o faraó foi se endurecendo e, por fim, Deus endureceu o coração dele.
Mas vamos lá, por que que Deus julgou o Egito? Então, a primeira coisa interessante para a gente dar uma olhada aí é que, para quem estava participando daquele estudo que a gente fez sobre a Torre de Babel, vocês vão ter uma boa referência aqui. Quem não assistiu esse estudo ou não participou, eu recomendo muito que leia um material chamado Sobrenatural, que aí o pessoal do FAM orienta vocês aí como ter acesso a ele, e que assista o vídeo do estudo que a gente fez sobre o que significou a rebelião da Torre de Babel, tá? Mas a gente vê que naquela rebelião toda a humanidade se uniu, se unificou para se elevar ao status de Deus e para contrariar a ordem que Deus tinha dado a eles, que era de se espalhar, multiplicar, encher a terra. Então, foi um esforço coordenado de se opor à vontade de Deus e foi uma grande rebelião da humanidade. Nessa ocasião, Deus rejeitou todas as famílias da terra e ele deixou de ser o Deus deles e ele colocou a cargo de cada nação um ser celestial que deveria ser responsável por exercer justiça e levar aqueles povos de volta a Deus eventualmente. Mas a gente sabe que não foi assim que aconteceu e esses povos se rebelaram e eles, eventualmente, também esses seres celestiais se rebelaram e se tornaram os chamados deuses dessas nações, né? Uma outra coisa que a gente tem falado em vários dos nossos estudos é que existe uma forma de escrever que é comum aos autores bíblicos, porque isso faz parte da cultura para a qual o texto bíblico estava sendo escrito inicialmente, ou seja, quem foi o público-alvo inicial desse texto bíblico, tinha características culturais e formas como eles estavam acostumados a entender as coisas que foram colocadas no texto bíblico. Então, uma forma de comunicação que os autores bíblicos tinham é de que toda vez que eles queriam fazer referência, eles estão escrevendo aqui sobre um tema, por exemplo, Pentecostes, tá? Lá em Atos. O autor bíblico, quando ele está escrevendo sobre o Pentecostes, ele quer que você pense e faça uma correlação com o que aconteceu no Monte Sinai. Só que ele não vai lá e escreve assim: caro leitor, ao ler essa narrativa que eu vou fazer agora sobre o Pentecostes, por favor, tenha em mente aquilo que aconteceu no Monte Sinai. Ele não faz dessa forma. O que ele faz é que ele pega expressões, ele pega conjuntos de palavras que estavam presentes lá naquela história e ele reutiliza, ele emprega aquelas mesmas expressões para que, ao encontrar com aquelas expressões, você se lembre daquele texto original e você tenha em mente que aquilo que está sendo dito é para ser comparado ou é para ser compreendido à luz daquele evento anterior. Tá? Isso acontece na Bíblia inteira. A gente perde essas referências, porque é claro que a repetição de palavras vai acontecer na língua original do texto bíblico, e quando essa língua original é traduzida para a nossa língua, isso muitas vezes se perde. Tá? Então, é um caso clássico disso aqui. Eu não vou abrir aqui os textos, não, eu vou ler rapidinho, tá? Mas quando a gente vê o episódio da Torre de Babel lá em Gênesis 11, no versículo 3, fala assim, eu estou lendo aqui, deixa eu ler na NVI, eu estava na Almeida, mas eu vou ler na NVI, fala assim, ó, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Então, pensa nas duas palavras, tijolos e argamassa, tá? Eles aparecem juntos no texto em hebraico, tijolo e argamassa, tá? O único outro lugar na Bíblia onde aparece esse mesmo conjunto de palavras, tijolo e argamassa, não está tão claro no texto em português, mas está lá em Êxodo 1:14, que é justamente quando começa a contar a história do que aconteceu com o povo de Israel no Egito. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola em tudo que os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então, esse preparar o barro e fazer tijolos, dá a impressão que o barro é para fazer o tijolo, mas, na verdade, no texto original está falando tijolo e argamassa.
E é a mesma frase que é usada lá em Babel. Então, a conexão que o autor está falando aqui, está fazendo aqui, sutilmente, é que agora nós vamos contar a história do Império do Egito, do Reino do Egito. Aqueles seres celestiais que se rebelaram contra Deus, a capital, o quartel-general deles agora é o Egito. O Egito é a nação mais poderosa, portanto, acredita-se que os deuses do Egito sejam aqueles que estão por cima de todos os outros deuses. Se uma nação está acima das outras, é porque os deuses daquela nação estão dominando sobre os outros deuses e, portanto, são os mais poderosos. Então, havia essa competição entre os deuses e entre as nações. Então, ou seja, o rei do Egito e o principado do Egito, vamos colocar assim, são aqueles que estão mandando no resto do mundo. Então, o que o autor quer que a gente pense? Ele quer que a gente veja o Egito dentro daquele arquétipo, né? Daquele ideal, daquela noção que foi criada da Babilônia como lugar de rebelião contra Deus, como sede do movimento rebelde contra o Deus Altíssimo. E agora essa sede mudou-se para o Egito, então o Egito é a nova Babilônia. Vamos lá. Então, só aí a gente já sabe, bom, a Babilônia, Babel, é aquela que vai tentar se opor ao plano de Deus, a realização do plano de Deus, de resgate da humanidade, de implantação do Éden em toda a terra, que é o plano de Deus. Então, Deus é fiel à aliança dele com Abraão. Deus tinha prometido a Abraão que ele daria a terra de Canaã, que ele retiraria os descendentes dele do Egito, que eles seriam escravos, mas que Deus viria ao socorro deles. Então, Deus vem agora cumprir a aliança que ele fez com Abraão, e essa é uma das razões pelas quais ele julga o Egito. Eu vou clicar aqui, peraí, acho que eu já estou com essa referência aberta. Quem puder, lê para a gente aí, por favor. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra, que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Espera só um minutinho. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Obrigada, Cristina. Então, pessoal, é isso. Voltando lá. Deus é fiel à aliança com Abraão, ele prometeu, ele agora vai cumprir. Então, essa é uma parte importante do fato de que Deus está indo julgar o Egito, tá? Além disso, o Egito está oprimindo o povo de Deus e está se colocando como empecilho para que o plano de Deus seja realizado, porque Deus escolheu a nação de Israel para, através dela, abençoar todas as nações da terra. Então, não é só a respeito do povo escolhido de Deus que Deus está intervindo. Deus está intervindo porque isso interfere com todo o plano dele para toda a humanidade. Vou clicar aqui. Vamos ver. Eu vou dar uma chance de 3 segundos para alguém começar a ler. Disse o Senhor. Está escutando? Oh, muito bem, obrigada. Disse o Senhor:
De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio o faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Obrigada, tia. Então, pessoal, olha aqui, tem vários elementos já interessantes aqui. Primeira coisa, Deus quer tirar o povo dele de debaixo de uma situação de opressão, onde um governo maligno, está exercendo opressão sobre esse povo. E Deus pretende cumprir a palavra dele e trazer o povo a uma terra que mana leite e mel. O que quer dizer trazer o povo a uma terra onde manam leite e mel? É uma terra onde há abundância, onde não há falta, onde Deus vai habitar junto com o seu povo. Do que isso lembra a gente? Quando a gente fala uma terra com fartura, uma terra onde nada falta, uma terra onde Deus vai habitar junto com o seu povo, onde vai haver paz. Isso faz a gente pensar em quê? No Éden, né, Juliana? Exatamente. Então, é uma referência. Deus está sinalizando que cumprir essa promessa de levar o povo à terra de Canaã, para Deus, é como se ele estivesse dando ao povo dele um gostinho do que vai ser um dia quando Deus trouxer o povo dele para habitar junto com ele na terra restaurada e transformada em Éden. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Essa referência, ela vai ser utilizada mais para frente, tá bom? Então, Deus julga o Egito por oprimir o seu povo e Deus tem um plano de levar o povo dele para um segundo Éden. E, além disso, a gente vê que agora o Egito não está só satisfeito em prender e escravizar o povo, impedir que eles sigam para a terra que Deus deu para eles. Eles não estão satisfeitos com isso. Eles querem eliminar o povo de Israel, eles querem eliminar a possibilidade de Deus realizar o plano dele, fazendo com que Deus seja mentiroso. Agora, você está pensando assim, será que o faraó tinha isso em mente? Não. O faraó estava vendo só uma ameaça ali naquele povo. Mas quem está por trás aqui do ouvido do faraó, inspirando essas ideias no ouvido do faraó? São os principados, as potestades, os seres celestiais que estão por trás e sabem qual é o jogo completo, o que está em jogo nessa situação. E então, eles sussurram ali para o faraó, olha, mata os bebês, acaba com esse povo, tá? Que é essa referência, eu vou ler ela rapidinho aqui, tá? Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Por que deixar viver as meninas e matar os meninos? Porque as meninas seriam assimiladas na cultura como esposas. E produzir filhos sempre foi uma coisa que todos os povos sempre valorizaram, porque era fonte de riqueza e defesa, né? Mas seria uma forma de eliminar o povo de Israel. Então, além disso, de ter feito tudo isso, quando Deus dá, então, ao faraó a ordem de deixar o povo dele ir, o faraó se recusa a permitir, né? E é isso que a gente vê aqui. Também vou ler para ser mais rápido, tá? Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. Presta atenção nessa referência. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho. Então, Deus está dando um resumo
para Moisés do que vai acontecer. É claro que antes de Deus endurecer o coração do faraó, o próprio faraó endureceu o coração, e antes de Deus matar o primeiro filho do faraó, muitas outras coisas aconteceram. Agora, Deus está se referindo a Israel como meu filho. Israel é uma nação inteira, né? E como que Israel pode ser o primeiro filho de Deus? Adão não era filho de Deus? A Bíblia não mostra nas genealogias que Adão era considerado filho de Deus. Então, esse termo, meu primeiro filho, ele quer dizer não que é o filho mais velho que nasceu primeiro. Ele quer dizer o filho principal. Ele quer dizer o herdeiro. Então, Israel é o herdeiro de Deus. Está realizando, nesse momento, o papel de representante de Deus para a humanidade, que era o papel que primeiramente foi dado a Adão. Então, a gente começa a ver aqui que está emergindo um padrão que começou com Adão e agora passa por Israel, e que depois esse padrão vai chegar a Jesus e a igreja. E a gente vai ver isso mais na frente. Então, vamos lá. A quem foi direcionada a ação divina quando Deus julgou o Egito? Né? Então, foi direcionada aos agentes humanos da opressão ao povo de Deus. Claro que foram afetados os agentes humanos, porque eles estavam sendo o braço do inimigo espiritual para realizar aquela opressão. Então, eles estavam passíveis de... Então, pessoal, quem pode ler aí para a gente? Pessoal aqui não consegue ler de longe, não. Aí eu leio. Lê aí para a gente, Cristina. Lembrem-se hoje de que não foram seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com o faraó, rei do Egito, quanto com toda a terra. O que fez com o exército egípcio, com seus cavaleiros e carros, como o surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Isso. Então, pessoal, é o seguinte. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, o primeiro alvo, vamos dizer assim, dessa atuação de Deus foi... Eu vou ter que voltar lá, só um minutinho. Fiz alguma coisa errada aqui. Então, foram os agentes humanos, tá? A gente vê esse relato lá em Deuteronômio. O segundo alvo da direção da ação divina foram os seres celestiais. Isso está sendo dito de forma bem clara quando Deus vai falar sobre o povo de Israel a respeito da Páscoa. Ele está julgando os deuses do Egito. Então, pensa nessa situação como um todo. Deus está livrando o povo dele de opressão, Deus vai agir de forma milagrosa, ele vai intervir na história, essa ação dele vai ser contra os agentes humanos da opressão, mas vai ser também contra os agentes celestiais de opressão, e isso está criando para a gente um padrão. Eu vou dar uma dica. Esse mesmo padrão é o que é utilizado para falar daquilo que Jesus vai fazer no retorno dele. Então, aquilo que Jesus vai fazer na volta dele, ele também vai livrar o povo dele que vai estar vivendo sob opressão, ele também vai julgar os agentes humanos da opressão, ele também vai julgar os agentes celestiais, ele também vai intervir de forma milagrosa na história, e algumas outras coisas vão acontecer. Mas aqui a gente vê claramente, eu vou ler essa referência, tá? Ele está falando sobre o que vai acontecer na Páscoa. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, é naquela noite, naquele dia, e esse termo vai começar a aparecer ao longo de toda a Bíblia, naquele dia,
no dia em que o Senhor interviu em favor do seu povo, no dia em que Deus tirou o povo do Egito, no dia em que Deus envergonhou os deuses do Egito. E essa expressão, o dia em que o Senhor lutou, o dia em que o Senhor retirou o povo dele do Egito, ela vai começar a criar uma associação na mente do israelita com eventos especiais em que a ação de Deus acontece de forma milagrosa e que ele livra o povo dele por um lado e traz julgamento aos agentes da opressão do outro lado. E leva a história a um novo patamar. Então, a gente vê que claramente os seres celestiais também foram alvos dessa ação divina. E o próprio povo de Deus. Por quê? Deus está criando aqui com o povo dele uma base para o relacionamento dele com eles. Porque da mesma forma como ele fez uma aliança com Abraão, ele vai, quando chegar ao Monte Sinai, fazer uma aliança com esse povo. E eles precisam ver do que Deus é capaz. Eles precisam experimentar a mão poderosa de Deus agindo a favor deles. Eles precisam ver que Deus está, através dessas ações, cumprindo a promessa dele a Abraão, que Deus é um Deus confiável, que ele fez uma aliança e que ele está cumprindo. Então, isso vai gerar fé no coração deles. A fé é a confiança necessária que uma pessoa precisa para entrar em uma aliança com outra pessoa. Uma aliança é um contrato. E nesse contrato existem cláusulas que dizem o que cada parte deve fazer. Se eu vou entrar num contrato que diz que eu devo realizar determinadas ações, que eu devo cumprir a minha parte naquele contrato, eu preciso crer, eu preciso confiar que a outra parte vai fazer a parte dela. Então, é essa confiança de que Deus vai fazer a parte dele nessa aliança é que equivale à nossa fé. Então, para o povo de Israel poder crer e poder entrar nessa nova aliança que ele vai fazer com Moisés e com o povo, eles precisam ver o que Deus está fazendo no Egito. Isso vai gerar fé no coração deles. Vai mostrar para eles que Deus é um Deus confiável. Bom, eu quero fazer um intervalo, um parênteses aqui, para falar uma coisa super interessante com vocês a respeito da Páscoa, tá? A Páscoa é muitas vezes chamada de passagem, porque a palavra no hebraico que é usada para Páscoa também soa parecido com passagem, e aí as pessoas falam assim, porque passagem porque Deus passou por cima das casas dos israelitas e não feriu o primogênito dos israelitas, mas feriu o primogênito dos egípcios. E é por isso que isso é chamado de passagem. Não é bem isso. A palavra do hebraico que é usada para Páscoa, ela relembra, ela soa semelhante realmente com passagem, e é uma coincidência interessante, porque Deus realmente passou por cima. Mas esse ritual que Deus orientou Moisés a dizer para o povo de Israel que eles deveriam realizar, ele já era um ritual existente no mundo antigo. Deus não estava propondo uma novidade. Esse ritual ele existia para celebrar uma aliança e celebrar uma relação de lealdade entre uma pessoa, uma família e um novo integrante que estivesse chegando para a família, por exemplo, um filho por adoção ou uma esposa que está se casando com um filho. Esse ritual ele servia para realizar uma aliança entre o povo de um lugar e um determinado rei ou líder, para manifestar a intenção daquela família de ser leal àquele governante. E o ritual também poderia ser usado para celebrar um contrato entre as pessoas de uma casa e uma certa deidade, por exemplo. E esse ritual ele acontecia da seguinte forma: um sacrifício era realizado no limiar da porta, da entrada da casa. Cada casa só tinha uma entrada. Então, normalmente, a casa ficava num nível um pouco abaixo do nível da rua, e existia aquele lugarzinho da porta ali, o limiar, aonde a pessoa teria que passar por cima do limiar para poder entrar na casa. Então, o que eles faziam?
essas pessoas que estavam celebrando a aliança entre elas, eles realizavam um sacrifício em cima do limiar da porta. E o sangue do sacrifício, ele pingava para dentro da casa e pingava para fora da casa. E aquele limiar da porta ficava manchado com sangue. E esse era o sinal da aliança. Uma vez que aquele sangue estivesse ali naquele limiar, a pessoa que entra em aliança com a casa, ela, para entrar na casa, ela tem que pular o limiar, ela não pode pisar no sangue. Se ela pisar no sangue, é um sinal, seria um sinal de desprezo em relação àquela aliança, seria um sinal de que aquela pessoa está repudiando a aliança, a lealdade que foi oferecida a ela. A gente vai ver referência a isso no livro de Hebreus, a gente vai ver referência a isso em outras partes da Bíblia, onde ele fala que aquelas pessoas que estão se desviando da fé, é como se elas estivessem pisando o sangue da aliança, é essa que é a referência, é como se elas estivessem pisando naquele sangue ali no limiar da porta. E a palavra em hebraico que significa limiar da porta também significa bacia. Então, quando Moisés fala que eles deveriam sacrificar o cordeiro numa bacia, é isso aqui que ele está falando, olha. Aqui tem uma foto. Então, aqui está o limiar, e aqui está a parte de dentro da casa, aqui está a parte de fora. Tá vendo como é que tem um degrau? Aí tem o limiar, aí desce de novo para chegar na casa. E essa bacia aqui, ó, era uma bacia que ela existia no limiar para esse propósito. Era aqui que era sacrificado o animal, era aqui que ficava o sangue pingava para um lado e para o outro. E aí, ao entrar na casa, a pessoa teria que saltar, não pisar em cima do sangue. Por curiosidade também, vou acrescentar que é daqui que vem o ritual do noivo carregar a noiva depois do casamento. Porque quando a noiva se casava com o noivo, ela passava a fazer parte da família do noivo, então ela estava sendo recebida como novo membro da família, e o noivo carregava a noiva para que ela não pisasse sobre o sangue e para que ela pudesse saltar o limiar. É daí que vem esse ritual, tá? Então, com isso, todo mundo compreendeu o que Deus estava querendo. Deus estava querendo que aquelas pessoas que estivessem dispostas a entrar em aliança com ele, realizassem o ritual da aliança, que era o ritual do Pessach, que é o melhor que eu consigo fazer com essa palavra em hebraico, tá? Pessach. Então, ele fala assim, sabe aquele ritual do Pessach que vocês já são acostumados a realizar para significar que vocês estão entrando em aliança com alguém? Então, eu quero que vocês realizem um ritual desses para mostrar a aliança de vocês comigo. Detalhe, quando um rei de uma terra vinha de um lugar distante para visitar uma terra, e ele mandava mensageiros adiante dele para aquele vilarejo, para aquela cidade, ele avisava os moradores daquele lugar que eles deveriam realizar o ritual do Pessach. E quando ele chegava com os soldados dele no lugar, eles iam passando diante das portas. Todas as portas que tinham o sangue da aliança, eles passavam. E toda porta que não tinha o sangue da aliança, eles entravam. E se tivesse qualquer pessoa dentro daquela casa, aquela pessoa seria morta. Então, é daí que vem essa questão do que aconteceu no Êxodo. A diferença... Tem uma pequena diferença na forma como Deus definiu que o povo deveria realizar essa aliança. Eles não só deveriam colocar o sangue na parte de baixo, no limiar da porta, mas também em cima, de um lado e do outro. Qual que é o desenho que vai ser formado se, além de ter o sangue ali na parte de baixo, eles colocarem o sangue também no umbral da porta acima e nas laterais? O que vocês acham? Cruz. Exatamente, é isso aqui, ó. A gente não ouviu. É uma cruz. Então, essa é a diferença. O sangue em cima, dos lados e embaixo. Se você conectar os pontinhos, você vai ver que tem uma cruz, tá? E esse ritual realizado todo ano, ano após ano, ficaria gravado na mente do israelita. Um dia ele ia poder conectar os pontinhos e entender que aquela cruz de Jesus foi
o sacrifício final que proporciona a aliança entre Deus e nós. Então, como que Deus interferiu na história? Primeiro, ele castigou e desmoralizou os seres celestes. Ele fez isso, havia a crença de que a ordem da criação era, a criação era alguma deidade controlando as forças do caos. Então, cada mitologia tinha lá a sua história que explicava como que o Deus deles foi aquele que controlou as forças do caos e proporcionou a ordem criada. Na mitologia egípcia, existia uma força, uma deusa, não sei, chamada Maat, e essa força, ela residia no faraó. O faraó, na verdade, não era o nome do rei do Egito, o faraó era o nome da casa real. Faraó significa a casa real. É igual quando a gente fala, por exemplo, assim, o Palácio do Planalto definiu tal coisa, está querendo dizer o presidente e o governo, aí você fala o Palácio do Planalto para se referir a eles, mas na verdade é uma substituição. E a mesma coisa com o faraó. O nome mesmo do faraó era o Deus. Então eles criam que o faraó era um deus, é o deus Horus encarnado. E esse faraó, através de vários rituais que eles realizavam ao longo do ano, ele era o responsável por manter a ordem criada, ou seja, para manter o caos sob controle. Mas aí as pragas vêm, e o que elas fazem? É como se a criação estivesse se revertendo, é como se tudo estivesse revertendo de volta ao caos. Então, com aquilo ali, o faraó, o Maat, está sendo tudo desmoralizado, e todos os outros deuses deles também estão sendo incapazes de se defenderem. Ele está com a última praga, que é a morte do descendente do faraó. Deus está interrompendo a linhagem do Deus, né? Então, tudo isso serve de desmoralização. Deus está demonstrando seu poder e sua autoridade. Então, logo no começo, o faraó fala assim, quem é esse Deus? Quem é o Deus de Israel? Eu não conheço esse Deus, não. Eu não vou fazer o que ele está mandando, não. Esse Deus é como se ele estivesse dizendo o seguinte, esse Deus não manda nada aqui, não. O Deus que manda aqui nessa terra sou eu, né? E Deus mostra para ele quem é o Deus. Então, isso está lá em Êxodo 15. A gente vai ler depois uma parte maior, mas por enquanto vamos ler aqui, ó. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Isso é o que eles falam depois que eles atravessam o Mar Vermelho naquela canção de Moisés. Então, é a resposta de Deus à pergunta do faraó, quem é esse Deus? Agora, eles sabem, não só eles, como todo o mundo antigo fica sabendo quem é Deus. E Deus livra o seu povo de forma sobrenatural e avassaladora. É isso que acontece. Esse dia, o dia onde tudo isso aconteceu, onde houve esse desfecho, foi o dia da Páscoa, da celebração da Páscoa, quando o povo saiu de dentro do Egito. E esse dia, ao longo da história, ele vai sendo conhecido como o dia do Senhor. O dia do Senhor, o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é esse evento único, sobrenatural e poderoso em que Deus intervém na história para livrar o povo dele, castigar os seus inimigos, dar recompensa a cada um e levar adiante o plano dele. E quando a gente pensa na volta de Jesus e no que está no futuro, esperando o povo de Deus, né, a esperança do povo de Deus em relação ao futuro, a gente vê que Deus promete que ele vai fazer. Tudo aquilo que a gente já falou, né? Deus vai livrar o povo dele, Deus vai intervir, Deus vai castigar aquele que está sob juízo, Deus vai trazer o povo dele para viver junto com ele no Éden, que é o lugar onde ele mora, onde Deus está. Éden e paraíso, a propósito, são a mesma palavra, tá? E paraíso significa um jardim fechado, onde habita a realeza, e a palavra utilizada para se referir ao Éden, tá? Então, vamos ler esse trecho aqui da canção de Moisés, mas eu queria que vocês lessem pensando
no que Jesus vai fazer na volta dele. Vocês vão ver como que as coisas se encaixam perfeitamente. Quem puder ler para a gente aí, por favor. Vai. Êxodo 15, de 11 a 18. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo para que resgataste. Com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filistia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como a pedra até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu comprastes. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Obrigada, Regis. Pessoal, olha essa frase final aqui, olha. O Senhor reinará eternamente. Isso aponta para a gente, para o futuro, onde Deus reina sobre toda a terra. Então, é para isso que está apontando, e a gente começa a ver essa conexão. Existe, então, uma expectativa de um dia do Senhor final, futuro, onde todas essas ações que Deus realizou no Egito, ele vai realizar novamente, mas de forma cabal, em toda a humanidade. Qual é o resultado? Então, primeiro surge essa noção do dia do Senhor na compreensão e na cultura do povo de Israel. Um dia em que Deus se vinga dos seus inimigos e e um dia onde o povo de Deus é liberto de opressão e que Deus executa sinais sobrenaturais e Deus vai pessoalmente à frente do seu povo. Esse é um outro elemento que acontece no Êxodo. O anjo do Senhor, que a gente já viu, que é a figura pré-encarnada de Jesus, é quem vai à frente deles no Egito, né? Essa referência de Isaías aqui, ela é uma referência a esse dia do Senhor futuro. E olha o que ele fala. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. Então, está reforçando essa ideia de que existe um dia do Senhor no futuro que vai ser semelhante a esse dia do Senhor quando ele tirou o povo do Egito. Israel, isso é uma consequência muito importante da gente entender. Nesse episódio, Israel é recriado como povo. Existe um acontecimento que é a passagem do povo pelo Mar Vermelho. E o Mar Vermelho, o mar é um sinal de caos. O Mar Vermelho, especificamente, estava conectado ao mundo inferior, ao mundo dos mortos. Quando o povo de Israel passa por aquele mar, o que está na cabeça deles é que eles estão passando pela morte. E quando eles chegam do outro lado, eles são um novo povo, eles são um povo que ressuscitou, que passou pela morte e chegou do outro lado. Então, o que significa isso? Significa que do lado de fora do Mar Vermelho existia um povo escravo. Eles passaram pela morte, pelas águas, pela morte, nas águas. Do outro lado tem um povo livre, recriado por Deus, para ser o povo dele. É por isso que a passagem do povo de Israel pela água tem uma conexão com o batismo, tá? Então, o povo de Israel se via como um povo que era nascido da água. É importante a gente lembrar disso mais tarde, tá? E o plano de Deus vai adiante, porque o plano de Deus não tem como impedir
ele vai, então, agora que ele tem um povo livre, um povo recriado, um povo nascido de novo, ele vai, então, apresentar a esse povo a aliança dele, vai falar quem eu sou. Toda aliança era um documento formal, era um contrato, né? E esse contrato, ele tinha uma fórmula, da mesma forma que os nossos contratos hoje em dia, você não escreve um contrato de qualquer jeito, você tem um jeito específico, uma linguagem específica que você tem que usar. Da mesma forma, as alianças no mundo antigo tinham uma linguagem peculiar. E a primeira coisa que se escrevia na introdução da aliança é de quem se trata essa aliança, quem é que está propondo essa aliança. E tinha alguma frase, alguma coisa que qualificava aquela pessoa como digna de confiança. E Deus apresenta a aliança para o povo dele assim, olha. Vamos ver aqui. Ele fala assim, a gente vai ler o que está falando aqui, mas ele fala assim, eu sou o Senhor que o tirou da terra do Egito. É isso que a gente vai ver. Eu sou o Deus que o tirou da terra do Egito. Portanto, faz isso, faz aquilo outro. Tá? Então, ele falou assim, olha. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Aqui está a condição, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, aqui está a parte que Deus vai realizar. Vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aqui Deus está propondo aliança para o povo de Israel. Agora que eles sabem quem ele é, do que ele é capaz, o que ele pode fazer e como ele é fiel, Deus está propondo, então, vocês vão confiar o suficiente em mim para entrar na aliança e cumprir o lado de vocês da aliança, ou vocês vão rejeitar essa aliança? E é essa a proposta que ele vai fazer para eles no Monte Sinai. E é isso. Agora eu vou fechar aqui e vou abrir para nossa discussão e para quem quiser fazer comentários, perguntas, fique à vontade. Primeira pergunta. Pode falar. Qual relação que existe, se é que existe, entre o juízo no Egito e o juízo final? Então, o Egito, lembra que lá no comecinho eu falei que o Egito é uma repetição daquele arquétipo da Babilônia? A Babilônia é a central da resistência contra Deus. É o centro do poder rebelde contra a autoridade de Deus na Terra. Então, naquele momento da história, esse lugar era o Egito. O que a gente vê em Apocalipse? Quem que é uma figura que é caracterizada como uma mulher sentada sobre uma besta no Apocalipse? Não é a Babilônia? Então, Deus se opôs à Babilônia na figura do Egito, naquela época, e ele vai se opor e vai realizar os mesmos atos contra a Babilônia na volta de Jesus. E quem é a Babilônia? A Babilônia é a central da rebelião contra Deus no nosso tempo. É a união dos poderes do mal com os atores humanos nesse mundo que estão se posicionando contra o plano de Deus. Mas a gente não vê uma central, né? No nosso mundo, isso é descentralizado, né? O mundo inteiro se rebela contra Deus. Não, mas tem uma central. A gente acha que é descentralizado, mas não é, não. Eles são bem coordenados. E existe uma liderança mundial que atua debaixo do domínio do diabo, assim, claramente, e que realiza lá a vontade dele, que procura se opor ao plano de Deus. Então, a gente não sabe, não vê, mas Deus sabe quem que é, e isso vai ficar claro para a gente no final. Ju, outra pergunta.
No Egito, no final, foi feito a marcação dos umbrais do sangue. Ô, Papi, eu não estou te entendendo muito bem. Você pode chegar um pouquinho mais perto do microfone? No juízo do Egito, foi, no caso da última praga, foi colocado o sangue nos umbrais das portas. Tudo aquele critério que você falou, onde representava o quê? A lealdade, a uma aliança. Certo. Entre... Como isso aconteceria no juízo no final? Teria alguma coisa semelhante, parecida? Sim. Inclusive, é interessante porque a gente vai acabar dando umas pinceladas aqui em Apocalipse, não é o objetivo desse estudo, não, mas a gente vai dar umas pinceladas. Tem um momento no Apocalipse que Deus comanda o anjo dele que vai e marque a testa daqueles que pertencem a Deus. Você lembra de ter lido essa parte? E ele marca a testa das pessoas, parece, eu não vou afirmar não, porque eu não estou lembrando agora, mas parece ter uma referência que ele faz uma marca que é um tal, e o tal é uma letra grega que é semelhante, ele é um reto e assim, ou seja, ele é semelhante a uma cruz sem aquela partezinha de cima. Então, da mesma forma que as casas foram marcadas com uma cruz, agora o que marca a nossa vida é o sangue de Jesus sobre nós. Essa que é a marca da aliança da lealdade. Nós estamos em aliança com Jesus. O que vai importar é quem está em aliança, quem está fiel à aliança e quem não está. Entendi. E quem pensa que está na aliança e acaba pisando no sangue e não está? Qual o fim dele? Aí, esse é um assunto para um outro estudo. Quem pensa, a Bíblia fala que cada um deve se examinar para ver se ele está realmente em um bom, como dizer, assim, se ele está em fidelidade a essa aliança, e uma boa forma da gente se avaliar está lá em 1 João 3 e 4. Então, eu recomendo, quem quiser avaliar, se está de fato em aliança com Deus ou se está simplesmente... tem muitas pessoas que simplesmente ingressaram para um sistema religioso porque elas acham aquele sistema religioso bonito, moral, interessante, agradável, e elas se unem àquele sistema religioso, mas elas não estão, de fato, em aliança com Deus. Então, para você avaliar, a Bíblia fala que você deve avaliar se está, de fato, em aliança com Deus ou não. E eu acho que é uma ótima forma de avaliar é ler o que está lá em 1 João, capítulos 3 e 4, e pedir ao Espírito Santo para sondar a sua vida. E se você chegar à conclusão que você não está, então peça a Deus para que te mostre o que você precisa fazer para estar nessa aliança. Agora, eu vou dar uma dica. O que precisa acontecer é fé. Agora, o que é a fé? A fé é você crer, para você estar entrando numa aliança com Deus, você precisa crer que Ele é quem Ele diz que Ele é e que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu que Ele vai fazer. E que, portanto, você está disposta ou disposto a fazer a sua parte. Né? E o que é a nossa parte na aliança? É entregar a nossa completa lealdade e dependência a Deus. Então, a fé, ela faz com que você se entregue completamente. Não existe fé, de fato, onde não existe entrega completa. E se você está disposto a entrar nessa aliança com Deus, Deus não te rejeita, Deus vai entrar em aliança com você, e a sua vida vai ser diferente. Já perguntei muito por hoje. Só o papai que vai falar? Agora vai fazer pergunta. A Ana que vai fazer pergunta. Todo mundo entendeu tudo, então ninguém tem mais nenhuma pergunta. Pensando. Ao estudo anterior. A gente não está ouvindo, não, Regis. Ele falou que achou muito complementar ao outro estudo, que foi um complemento do estudo anterior.
Eu achei interessante essa questão do ritual, né? De entender isso. Acho legal a gente entender essa questão da aliança. E não sei se tem a ver, não. Eu lembrei que quando Deus faz a aliança com Abraão, ele parte aqueles animais no meio, né? E passa no meio dos animais, que parece que existia uma tradição assim de passar no meio, porque se alguma das partes descumprisse a aliança, seria morta, né? Existe isso mesmo, é um tipo diferente, porque aquela ali é uma forma de dizer que seja feito a mim, conforme foi feito a esses animais, se eu não cumprir essa aliança. No caso da aliança da Páscoa, é uma aliança de proteção, é um contrato de alguém que vai ser parte da família do outro, alguém que vai estar protegido pelo outro. Ou a família vai estar protegida pelo soberano, ou o novo membro vai ser protegido pela família, tem esse lance da proteção. Vamos lá, pessoal. Então, vocês conseguem fazer a conexão de como que esse estudo ele vem dentro da sequência que a gente tem feito e como que ele está apontando para o desenvolvimento do plano de Deus para a humanidade? Está claro isso aí? Sim. Ô, Juliana, Pois talvez na frente você vai falar alguma coisa sobre Apocalipse, né? Mas dentro daquilo que a gente já compreendeu nesses 2 estudos, pode falar alguma coisa a respeito de arrebatamento secreto, que será para a igreja, e essa grande tribulação, né, que as pessoas confundem muito isso, não é uma coisa muito clara, né? Não é uma coisa muito clara. Não é vamos dizer, um assunto que a igreja estuda. A gente vê isoladas, né? Bem isoladas. E juízo, grande tribulação, eu, pelo menos, creio nisso, que a grande tribulação é para Israel. Né? E o arrebatamento para a igreja, ele vai ser o arrebatamento secreto? Ô, Sandra, olha só, eu vou te falar o seguinte, tem vários pontos extremamente controversos em toda essa história. Todo mundo que ouviu que o Apocalipse tem uma explicação e que vai acontecer assim, pode saber que comeu alguma mosca, entendeu? Porque não tem nada completamente definido na nossa compreensão do Apocalipse hoje. Quando todas as profecias que apontavam para a vinda de Jesus, elas eram enigmáticas e nenhuma delas deu a entender às pessoas exatamente como que ia acontecer e como que o plano de Deus de redenção ia se realizar. Isso só foi possível compreender depois que tinha acontecido. Isso foi de propósito, porque Deus não queria que os principados e potestades soubessem qual era o plano dele antes da hora. Da mesma forma, no Apocalipse, a gente fala que tem vários selos, selos de tempo, olha, é uma tradução bem ruim, mas não consigo pensar em uma melhor agora. Tem selos temporais, ou seja, tem coisas do Apocalipse que a gente precisa saber que está escrito, mas a gente só vai compreender de fato quando elas estiverem chegando mais perto, entendeu? Então, essa definição toda, isso se refere a Israel, isso se refere à igreja, a igreja vai subir não só uma parte, só quem tiver em dia com Deus, o resto vai ficar, tudo isso são teorias, a gente não pode engolir isso como se fosse a verdade bíblica, tem diversas interpretações, então sim, a gente vai, essa nossa sequência de estudos, o objetivo é passar pela história que é contada na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, então nós vamos chegar lá, nós vamos ter mais lá na frente o estudo sobre o dia do Senhor, o dia final do Senhor, né? E a gente vai falar sobre essas coisas, mas a gente não vai ter uma definição, eu não vou falar para vocês assim, isso é tal coisa,
isso é aquilo, vai acontecer assim, depois assim, depois assim. Então, eu vou te dar só um exemplo. Quando a pessoa lê o Apocalipse, a primeira coisa que ela tem que decidir é se o Apocalipse está escrito de forma cronológica, do começo ao fim, ou se ele está escrito de forma cíclica. Ou seja, se de 1 a 12 ele está contando a história toda, e depois do 13 em diante ele está dando detalhes sobre cada coisa que aconteceu de 1 a 12. Entendeu? Que seria a opção cíclica. A Bíblia não fala se ele está escrito cronológico ou cíclico. E se ele for cronológico, tem um sentido. Se for cíclico, tem outro. Então, é uma escolha que você tem que fazer aleatoriamente. Ah, eu acho que é cíclico. Então, eu acho que é cronológico. E daí por diante as pessoas constroem todas essas teorias. E, na verdade, a gente não pode ter uma certeza absoluta sobre elas, porque a gente precisaria de mais informação que nós cremos que Deus vai dar à medida que for necessário, à medida que o tempo for se aproximando, tá? Então, assim, o que eu quero, em resposta à sua pergunta, dizer o seguinte: sim, tá no nosso programa fazer esse estudo, mas quando chegar lá, a gente não vai ter todas as respostas, tá? Tá, mas dentro disso que a gente já chegou, pelo nível de conhecimento que a gente tem, nesse cíclico, que é uma interrogação assim, muito grande de que a igreja, dentro desse cíclico, o que não prevalece é para poucas pessoas, né, que a igreja não é a noiva é Israel dentro desse cíclico. Israel seria a noiva. Isso é uma coisa, Sandra, que não dá para afirmar. Pelo contrário, a noiva, ela desce, é a Nova Jerusalém que desce do céu. É isso que é dito na Bíblia. Entendeu? Então, antes da gente se apegar a essas definições, a gente vai ter que voltar lá e ver o que a Bíblia realmente diz. Tá bom? Ok. E quem é Israel? Tem essa pergunta também. Quem é Israel? Entendeu? É bem complexo, mas a gente vai chegar lá. O povo de Deus, escolhido de Deus. Nós somos enxertados na vaga. Gente, vou dar mais uma chance para mais uma pessoa. A gente já está passando um pouquinho do tempo. Perguntar o quê? Acho que o seu Afrânio está tentando fazer uma pergunta aí. A gente só não escutou bem, seu Afrânio. Oi? Está ouvindo? O senhor tinha feito uma pergunta? Não, até eu estava perguntando aqui o que eu quero perguntar, mas não é nada. Não, sabe o que é? Eu estava querendo insistir, eu só queria insistir nessa pergunta que a pastora Sandra estava mencionando, a questão aí, como a irmã estava explicando, e eu não entendi bem. Eu queria saber sobre o arrebatamento, se ela sabe passar para nós, se ele virá no princípio ou no meio das dores. Eu vou te dar a resposta curta, tá? A resposta curta é: a Bíblia não diz exatamente. Você tem pelo menos umas 4 formas de pensar, e tem teólogos muito fera em cada um desses campos, defendendo cada uma dessas 4 teorias diferentes. Eu posso te dizer que eu simpatizo com uma linha que diz que vai ser mais para o final, mas não no fim de tudo. Tá? Mas, pessoal, aguenta firme aí, nós vamos chegar lá, a gente vai fazer esse estudo e vamos passar por ele com bastante calma. Tá bom? O mais importante é, independente de que hora Jesus vem, se é no início da tribulação, no meio, no final, acho que para nós cristãos, o mais importante é estarmos prontos a qualquer momento, firmes para nunca negar o nome dele. Eu acho que é só isso que a gente tem que preocupar, a gente não precisa saber quando ele vem. Diz a tia Raquel que todo dia ele volta. Né? Alguém, verdade.
Então tá, pessoal. Mas a gente vai falar, a gente não vai se esgueirar dessas perguntas, não, tá? Nós vamos falar delas, mas tem umas outras coisas que a gente tem que entender antes de chegar lá. Então, vamos dar sequência ao nosso estudo aqui, continua participando, tá bom? Pessoal, então é isso. A gente vai depois divulgar não divulgar, mas vai ter a gravação aqui desse estudo. Quem quiser ter acesso, conversa aí com o pessoal do FAM, tá? E até a próxima. Amém. Deus abençoe. Abençoe também. Até mais. Tchau, gente. Muito obrigada a todos pela participação. Deus abençoe. Amém.